Olá, senhoras e senhores. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Programa esse que é uma parceria da rede Luiz Flávio Gomes de Ensino com a TV Justiça. E quem vai apresentar esse programa? Eu, o professor Erival da Silva Oliveira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da rede LFG de Ensino. Veja que interessante. O nosso programa, meus amigos, tem 3 blocos. O primeiro bloco, um resumo da matéria. Resumo não é um resumo pequeno, é um resumo denso, conciso, com bastante informação para vocês. Esse primeiro bloco, eu vou selecionar temas vinculados ao tema maior, que é a classificação da Constituição quanto à estabilidade. Além desse primeiro bloco, nós teremos um segundo bloco. Segundo bloco, pergunte ao professor. Perguntas feitas por acadêmicos, por passantes, sobre o tema que nós escolhemos, que é um tema bem palpitante, interessantíssimo. E, ao final, nós teremos lá o X da questão. X da questão corresponde a um bloco onde há perguntas escolhidas, perguntas atualíssimas sobre o tema prova da ordem, que nós escolhemos para vocês a dedo, ok? Então nós vamos iniciar o nosso programa com o nosso tema do dia. Vamos lá! Muito bem, conforme o combinado não sai caro, nós vamos começar o nosso programa com o tema do dia. Olha que interessante, esse tema que eu escolhi para vocês é um tema muito, mas muito interessante e é repetido várias vezes em prova, né? Prova da ordem, prova de concurso, etc, etc. Muito bem, o tema escolhido qual foi? A classificação da Constituição quanto à sua estabilidade. Ora, quando se fala em estabilidade, para alguns autores, o tema tem outro nomezinho. Então, olha que interessante, o examinador troca de nome, o doutrinador troca de nome. Ao invés de quanto à estabilidade, ele chama de quanto à mutabilidade. E você pensa, poxa, acabou, né? Só isso, né? Quanto à estabilidade ou quanto à mutabilidade. Xiii, que isso, compadre? Meu amigo, tem ainda a classificação. Veja, quanto à estabilidade, quanto à mutabilidade ou quanto à alteralidade. Diz respeito ao que? Alteralidade, isso? Alteração com relação à mudança da Constituição. Então vamos lá, devagarzinho, para você, se quiser ir anotando, né? Para prestar prova da ordem ou até concurso público, se você quiser. Muito bem. A primeira classificação muito importante seria a Constituição imutável. O que é uma Constituição imutável? Daí vem a pergunta, imutável, não vai falar imexível que é feio, né? Imutável. A Constituição imutável é aquela que não comporta mudança. Veja, uma classificação antiquada. Meus amigos, será que hoje o nosso doutrinador, com essa mudança que nós temos, internet, um monte de novidades eletrônicas, será que ele ia colocar num livro Constituição Imutável, que essa Constituição Imutável deve existir no mundo hoje em dia? Olha, pouco provável. Sabe por quê? O direito se relaciona com as pessoas evoluem e o direito também. Agora, se uma Constituição não comporta mudança, é sinal que as pessoas que vivem naquele país têm uma visão tacanha de mundo. Porque todos nós mudamos, o ser humano muda e as regras acompanham essa mudança. Então veja que coisa, a Constituição imutável é aquela que não comporta mudança. Não comporta mudança? Não. Então, meus amigos, se vocês forem ler uma Constituição imutável, não aparecerão expressões como das emendas constitucionais ou das alterações constitucionais. Não aparecerão essas expressões. Você lendo a Constituição não vai se deparar com essas expressões. Muito bem. Crítica então. Constituição imutável, pouco provável que nós vamos encontrar no nosso ordenamento jurídico brasileiro ou até estrangeiro, alienígena. Pouco provável você se deparar com uma Constituição imutável. Ok? Mas temos que ter noção que isso existe previsto na doutrina. Constituição imutável, não vai chamar de imexível que é feia, né? Mas imutável é aquela que não comporta mudança. Ok? Muito bem. Caminhando. A segunda classificação possível. Nós temos se a primeira é imutável, eu posso ter constituições que podem ser modificadas. Se essas constituições podem ser modificadas,
como vai ser essa modificação? Vai ser de um modo fácil ou de um modo difícil? Ou de um modo que mistura os dois sistemas? Olha que interessante. Vamos começar então com uma Constituição que tem difícil modificação, rígida. Ela é rígida com relação à sua mudança. Então, temos aí a segunda classificação. Anote se você quiser no seu caderninho. Constituição rígida. Constituição rígida, meus amigos, é aquela que tem um processo de modificação bem difícil para ser realizado, né? Para modificar a Constituição, eu tenho um processo rigoroso, dificultoso. Veja que interessante. Constituição rígida é aquela que pode ser modificada. Só que o processo de modificação é bem difícil de ser realizado. Para modificar aquela Constituição, eu tenho que passar por etapas, por fases, e fases que demandam uma votação por maioria qualificada. Ok? Então vamos devagarzinho? Presta atenção. Constituição rígida é aquela que tem um processo de mudança bem difícil de ser realizado. E olha que interessante, esse processo de mudança rígida, bem difícil de ser alcançado, normalmente nas provas, ele exige uma maioria qualificada. Presta atenção. O que é uma maioria qualificada? É um número maior, mas mais consubstancioso, mais difícil de ser alcançado. O comum de encontrarmos nos livros, 2/3, 3/5. E olha que interessante, a nossa Constituição adota o quórum de 3/5. Veja que interessante, 3/5 é o quórum para se modificar a nossa Constituição? É. E onde está previsto isso? E isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 60. Muito bem. Quer dizer que eu vou ler a nossa Constituição e vou até o artigo 60. E lá vou encontrar as emendas constitucionais. Então veja que interessante. Hoje, na atualidade, eu só posso modificar a nossa Constituição seguindo o artigo 60. Artigo 60 que diz como será modificada a Constituição. E nós sabemos que isso se dá através das emendas constitucionais. Ok? Então, as emendas constitucionais, hoje, possibilitam a mudança da nossa Constituição. E qual é a maioria? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Você verifica isso lendo, meus amigos, anote aí no seu caderno, lendo o parágrafo 2º do artigo 60. Quer dizer que no parágrafo 2º do artigo 60 da nossa Constituição, está dito que para modificá-la, eu preciso de, olha a formulazinha do tio Orival, ó, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Olha, vou repetir, hein? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Meu amigo, se você decorou isso, fatalmente você vai acertar 1 ou 2 questões no concurso. Sabe por quê? Presta atenção comigo. Para modificar a nossa Constituição, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Onde está escrito isso, professor? Está no parágrafo 2º do artigo 60. Lá está escrito isso. Beleza. E olha a questão de concurso, questão nervosa, questão cabulosa, meu amigo. Esse quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional também aparece em outro artigo da Constituição. Olha lá, anote aí. Aparece também lá, presta atenção, no parágrafo 3º do artigo 5º. Olha a questão atualíssima, rapaz, que cai em prova da ordem, cai em concurso. Quer dizer que o parágrafo 3º do artigo 5º, que foi inserido na nossa Constituição, através da emenda constitucional 45 de 2004, a emenda constitucional, olha o nome, a emenda constitucional 45 de 2004 inseriu, colocou lá no artigo 5º, o quê? O parágrafo 3º, né, que tem a seguinte especificidade. Lá está previsto que tratados internacionais sobre direitos humanos, eles podem ser elevados à condição de emenda constitucional. Como é que nós, doutrinadores, chamamos isso aí? Presta atenção, anote aí. É a
constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Olha o nomezinho, constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Percebeu? Eu falei de mudança da Constituição, falei desse quórum por maioria qualificada e fez um gancho, trouxe uma informação de novidade que tem caído em concurso. E por que eu trouxe essa novidade? Quando eu falo concurso, entenda também na prova da ordem, óbvio, né? Por que eu trouxe esse gancho aí? Por quê? Esse parágrafo 3º do artigo 5º exige o mesmo quórum, o mesmo sistema de aprovação de uma emenda constitucional. Olha lá as coisas piorando. Rapaz do céu, presta atenção. Meu amigo, então, olha lá. O parágrafo 2º do artigo 60 trata da mudança da nossa Constituição. E lá está o quórum para se modificar. Qual que é o quórum? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Está escrito lá isso. Por isso a nossa Constituição é rígida. Perfeito. Agora eu pergunto, isso aparece em outra parte da Constituição? Lógico que aparece. E aonde? Meu caro, aparece lá no parágrafo 3º do artigo 5º. Percebeu? Eu falei de mudança da Constituição e falei de uma novidade trazida pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E olha que interessante, as duas coisas caem na prova da ordem. Uma porque é novidade, Emenda Constitucional 45 de 2004. E a outra é aquela classificação antiga que diz que a nossa Constituição é rígida. Rígida por quê? Porque é difícil modificá-la. Então vamos fechar essa classificação para ficar bem bonitinho no seu caderno? Então ficou assim, ó. A Constituição pode ser rígida porque o seu processo de mudança é bem difícil de ser alcançado. Maioria da doutrina, por maioria qualificada, 3/5, como é o nosso caso. E veja o comparativo. Essa Constituição é rígida porque o processo de mudança é mais difícil de ser alcançado, presta atenção, mais dificultoso, mais rigoroso, mais complexo do que o utilizado para aprovar uma lei ordinária. Se recordam, lei ordinária é aprovada por maioria simples ou relativa. Quem está presente à votação, quer dizer que a nossa Constituição é aprovada por maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. 4 votações de 3/5, 2 na Câmara e 2 no Senado. 2 na Câmara Federal e no Senado Federal. 4 votações modificar a Constituição, meu amigo. E isso é muito mais difícil do que a aprovação de uma lei ordinária. Por quê? A lei ordinária, meu amigo, é aprovado em uma votação na Câmara, uma votação no Senado. Dentro da normalidade, esse vai ser o quórum de aprovação. Então veja que interessante. Eu tenho lá a modificação da nossa Constituição, por maioria qualificada, 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Ou seja, 4 votações de 3/5 dos membros. Por isso que ela é bem difícil de ser modificada, porque levou-se como parâmetro a aprovação de uma lei ordinária. Lei ordinária é aprovada por maioria simples. E a nossa Constituição? Por maioria qualificada, mas não esqueça, em 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Ou seja, 4 votações são exigidas para que se modifique a nossa Constituição. No mínimo, hein? Se houver alteração na proposta original, pode ter mais 2 votações, né? Começou na casa iniciadora, 2 votações, foi para a casa revisora, mais 2. Se houver alteração na casa revisora, mais 2 votações na casa iniciadora. Veja aqui, percebeu um tema muito interessante que trata de outros subitens que são requeridos na prova da ordem? Tá, então vamos ver o que nós vimos até agora, presta atenção. Falei que existe uma Constituição imutável, de acordo com a doutrina, né? Constituição imutável, que não comporta mudança. Antiquada, porque o ser humano muda, isso é quase, você não percebe isso, você não verifica isso da Constituição imutável. Deixei de lado a imutável e avancei para a Constituição rígida. Rígida, processo difícil de ser alcançado para sua modificação, por maioria qualificada, como é a nossa Constituição. Lembra? 4 votações, né? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. E a nossa Constituição, doutrina majoritária, ela é rígida, ok? Agora, vamos avançar. Perceba, a Constituição pode ser classificada também como semi-rígida ou semiflexível.
Meus amigos, semi-rígida ou semiflexível? Dependendo de onde você vai prestar um concurso, prova da ordem, agora tem o CESP Nacional e tem lá a prova de Minas Gerais. Agora ficou praticamente pacífico que é semi-rígida. Mas, se forem prestar um concurso depois que passarem na prova da ordem, vocês vão continuar fazendo o curso com a gente na LFG, se preparando para concurso. Meu amigo, você vai perceber que existe a Constituição semi-rígida, que é o normal, e a Constituição semiflexível. Muito bem. Constituição semi-rígida ou semiflexível, posso chamar de Francisco ou de Chico, é a mesma pessoa. O copo está meio cheio ou meio vazio, é a mesma coisa. Só que uns chamam de semi-rígida, outros chamam de semiflexível. O que é isso, uma Constituição semi-rígida ou semiflexível? Meu amigo, é uma Constituição que tem uma parte de difícil modificação e uma outra parte que pode ser modificada facilmente como se fosse uma lei ordinária. Vamos repetir? Então, Constituição semi-rígida ou semiflexível? Uma parte difícil para ser modificada e outra parte pode ser modificada facilmente como se fosse uma lei ordinária. Uma parte modificada por maioria simples, uma parte modificada por maioria qualificada. Essa é uma Constituição semi-rígida ou semiflexível. E presta atenção. Meu amigo, isso já caiu em prova várias vezes. A nossa primeira Constituição brasileira era semi-rígida ou semiflexível. Você vai pesquisar no tema, não vou dizer qual artigo, você vai pesquisar. Lê nos livros, busque nos livros. Estou afirmando, a primeira Constituição era semi-rígida. E as posteriores, da segunda em diante, se tornaram rígidas, ok? Mas vou dar uma dica para você. A segunda Constituição brasileira era semi-rígida, ok? Primeira, a segunda em diante, se tornaram rígida, ok? E, avançando com relação ao tema, nós temos que tratar, por fim, da Constituição, presta atenção. Foi imutável, rígida, semi-rígida ou semiflexível. Falta só falar da Constituição flexível. Xiii, meu Deus do céu, o que é isso, professor do céu? Meu amigo, Constituição flexível é aquela que pode ser modificada facilmente, como se fosse uma lei ordinária. Vou repetir. Constituição flexível é aquela que pode ser modificada facilmente, como se fosse uma lei ordinária ou uma lei comum. Muitos não admitem essa classificação de Constituição flexível. Agora tem que fazer uma crítica. É possível uma Constituição flexível, que ela é modificada facilmente como se fosse uma lei ordinária, porque ela recebeu a denominação de Constituição flexível. Mas muitos entendem que não seria possível uma Constituição flexível. Por quê? O sistema de mudança dessa Constituição seria igual ao de aprovação de uma lei ordinária. Eu particularmente discordo, acho que é possível sim uma Constituição flexível. Aí você deve consultar as melhores doutrinas no seu respectivo estado. Mas veja que interessante. O que nós vimos? Nós temos uma Constituição, então academicamente, doutrinariamente, existe uma Constituição imutável, que não comporta mudança, antiquada, tendo em vista os avanços que nós tivemos no país, no nosso mundo, etc, etc. Ok? Então, Constituição imutável não comporta mudança. Beleza? Nós vimos também que existe Constituição semi-rígida ou semiflexível. Uma parte rígida, uma parte flexível. Ok? Vimos também que temos uma Constituição rígida, difícil de ser modificada. E, por fim, dissemos que existe uma Constituição flexível. O professor só misturou os conceitos. É assim que o examinador faz na sua prova. Se eu seguisse o que eu falei inicialmente, Constituição imutável não comporta mudança. Tranquilidade? Muito bem. Constituição rígida, um processo difícil de mudança, difícil alcançar aquela mudança para se modificar a Constituição. Semi-rígida, eu tenho uma parte de fácil modificação, uma parte de difícil modificação. E, ao final, temos o quê? Uma Constituição flexível. Essa é a classificação geral, a doutrina sobre o tema. Muito importante, se vocês forem prestar concursos, isso pode se alterar. Presta atenção. A nossa Constituição, isso com relação à nossa Constituição, tá? A nossa Constituição é rígida. Esse é o gabarito oficial da prova da ordem no país inteiro. Isso eu sei porque eu já comentei a prova da ordem de São Paulo, todas as provas da ordem dos últimos 10, 15 anos, e do CESP Nacional, tá? De Minas Gerais, Rio de Janeiro, quando era separado nos vários estados. E o gabarito oficial qual que é? Que a nossa Constituição é rígida, pois o seu processo de mudança, como eu disse,
formal, solene, complexo, rigoroso, dificultoso. Formal, solene, complexo, rigoroso, dificultoso. Por qual maioria? Maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Para a gente já quase se despedindo do nosso encontro aqui, desse primeiro bloco, presta atenção. Há quem chame a nossa Constituição de super rígida. Meus amigos, super rígida é uma classificação possível. E quem assim chama a nossa Constituição é porque diz que a nossa Constituição tem cláusulas pétreas. Tem partes que eu não posso mexer para diminuir direitos. Então fica a crítica com relação a uma classificação muito recente, você tem que tomar cuidado nos concursos públicos. Mas saiba, parte recente da doutrina chama a nossa Constituição de super rígida. E por quê? Meu amigo, porque ela tem um processo difícil de modificação, por maioria qualificada, como eu havia dito, e também porque tem as cláusulas pétreas, aquelas partes de difícil modificação. Ok? Então vamos fechar o nosso tema aqui? Então ficou assim. Como é que é a classificação da Constituição, de uma Constituição, com relação à estabilidade, mutabilidade ou alteralidade? Estabilidade, mutabilidade ou alteralidade. Alguns chamam de quanto à consistência. A Constituição pode ser imutável, flexível, rígida, semirrígida ou semiflexível, ou, alguns chamam de superrígida, no caso, a nossa Constituição. Ok? Então, meus amigos, nós vamos agora ao segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos até ele, então. Meus amigos, começamos então o segundo bloco. Pergunte ao Professor. Vamos ver as dúvidas dos nossos amigos com relação ao tema que nós escolhemos. Vamos ver. Professor, como que pode ser classificada a Constituição quanto às suas mudanças? Olha que pergunta interessante. Vimos aqui, quanto às suas modificações, quanto às suas mudanças, como é que uma Constituição pode ser classificada. Então perceba o seguinte, o tema é classificação das Constituições quanto à sua mudança, quanto à sua estabilidade, mutabilidade ou consistência. Olha o nomezinho novo, consistência. Pergunta interessante. Se você tiver pergunta, manda pra gente também, Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br, ok? Então pode mandar a pergunta que nós vamos responder para vocês, da mesma forma que nós tivemos uma aqui, ok? Então vamos lá. Meus amigos, então falou lá, quanto às modificações, quanto às mudanças, como é que uma Constituição pode ser classificada? Fácil. Ela pode ser classificada em uma Constituição imutável, que não comporta mudança, ou uma Constituição rígida, difícil modificá-la. E o contrário da rígida? Olha lá, Constituição flexível, fácil modificação. Meu amigo, e aquela Constituição tem uma parte difícil e uma parte de fácil modificação? Qual é o nomezinho dela? Rapaz, o nomezinho dela é Constituição semirrígida ou semiflexível, ok? Semirrígida ou semiflexível. Cuidado, prestando provas na região sul do nosso país, eles adoram semiflexível. Norte, Nordeste, Centro-Oeste é Constituição semirrígida. Então ficou assim? Constituição, quanto à mudança, quanto à modificação de uma Constituição, ela pode ser, importante, rígida, semirrígida ou semiflexível, flexível e imutável. Vamos inverter a ordem? Olha lá, Constituição imutável, rígida, flexível, semirrígida ou semiflexível. Tema esse que costuma cair muito em provas, da OAB, na primeira fase. E quem faz segunda fase em direito constitucional pode ter certeza, pode ser uma pergunta interessante de prova, ok? Então vamos ver agora, nós temos mais uma perguntinha, vamos ver a segunda perguntinha? O que é uma Constituição imutável? Olha lá que pergunta interessante. O que é uma Constituição imutável? É aquela Constituição que não comporta mudança, ok? Então veja, hoje em dia seria muito difícil você encontrar uma Constituição imutável. Por quê? As Constituições dos países, na sua grande maioria, comportam mudança. Uma ou outra não comporta mudança, é lógico. Uma grande maioria, a tendência é ter modificação de seu texto constitucional. Então perceba, a evolução do ser humano acarreta a evolução do direito. Como é que eu vou admitir nos dias de hoje uma Constituição que não comporte mudança? É até temerário, Então uma Constituição deve comportar mudança, deve comportar alteração. Então veja interessante,
Como foi dito no primeiro bloco, você está lendo uma Constituição de qualquer país do mundo e você não se deparou com as seguintes expressões, presta atenção: das alterações da Constituição ou das modificações da Constituição ou das emendas constitucionais. Não se deparou, quer dizer, você leu o texto inteiro da Constituição e não apareceu nenhum capítulo, nenhum título, nenhum artigo tratando da mudança da Constituição. Ora, se você não encontrou nenhum artigo tratando de mudança, essa Constituição não admite modificação. Agora veja que interessante, a nossa Constituição brasileira, ela admite modificação. E olha que interessantíssimo, através do quê? De emendas constitucionais, que hoje corresponde ao único meio de mudança da nossa Constituição, e de emendas constitucionais de revisão. Se ouvirem falar emendas constitucionais de revisão, são aquelas emendas constitucionais que eram feitas com um fundamento no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Veja o dado novo que nós trouxemos para vocês. Meus amigos, emenda constitucional de revisão eram modificações da Constituição que eram possíveis, seguindo os requisitos previstos no artigo 3º da DCT. Terceiro do ADCT, o que é isso? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Significa o quê? Que a Constituição poderia ser modificada através de emenda constitucional de revisão, e essa emenda necessitaria, da aprovação da maioria absoluta do Congresso Nacional em sessão unicameral. E só poderiam ser feitas após 5 anos da promulgação da Constituição, só após 1993. Quer dizer que esse era um mecanismo de mudança da Constituição. Perfeito. Emenda constitucional de revisão, fundamento artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Passaram-se os anos e foram feitas apenas 6 emendas constitucionais de revisão. Não posso adotar mais esse sistema por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, como é que eu posso modificar a Constituição? Só de acordo com os requisitos previstos no artigo 60 da Constituição. Percebeu, então? A nossa Constituição admite mudança, portanto, ela não é uma Constituição imutável, ela comporta mudança. Pergunta interessante, nós pegamos o gancho e aprofundamos num tema que nós não tínhamos visto com profundidade no primeiro bloco, ok? Vamos ver o que pergunta o nosso querido aluno. O Brasil já teve uma Constituição semi-rígida? Vejam que pergunta interessante, inteligente, pergunta típica de concurso de promotor de juiz, se o Brasil já teve uma Constituição semi-rígida. Vamos rever o que é isso para responder a questão corretamente? Muito bem. Uma Constituição semi-rígida, como foi dito anteriormente, também chamada de semiflexível, é aquela Constituição que tem uma parte de difícil modificação e uma parte de fácil modificação. E o Brasil, meus amigos, já teve uma Constituição semi-rígida, ok? Presta atenção. Se nós olharmos a primeira Constituição brasileira de 1824, então anote aí, vou repetir. A Constituição brasileira de 1824, ela é considerada uma Constituição semi-rígida. E por que ele é chamado de semi-rígida? Ora, uma parte de difícil modificação por maioria qualificada e uma parte de fácil modificação por maioria simples ou relativa. Então, a primeira Constituição brasileira tinha a possibilidade desses 2 mecanismos, uma parte de difícil modificação e uma parte de fácil modificação. Quer dizer que eu vou encontrar, na doutrina, se eu pesquisar nos livros, você vai encontrar na boa doutrina que no Brasil já tivemos uma Constituição semi-rígida, ok? A parte de difícil modificação, uma parte de fácil modificação. Eu vou dizer só qual que é a primeira. A primeira Constituição brasileira que era considerada semi-rígida. As demais são Constituições rígidas, ok? Mas a primeira era semi-rígida. Lição de casa, pesquisar a primeira Constituição, em qual artigo está previsto essa possibilidade de mudança de a parte difícil modificação, a parte fácil modificação. Ou numa boa doutrina. Não vou dizer qual é para você pesquisar, ok? Vamos ver mais uma pergunta inteligente sobre o tema? Como é a mudança da Constituição brasileira? Olha que outra pergunta muito interessante. Como é que é a mudança da nossa Constituição? Então vamos aqui
dissecar para vocês. Nós vamos olhar o artigo 60 da Constituição. Se você pegar o artigo 60 da Constituição, você vai verificar lá como é que é a mudança da nossa Constituição. Presta atenção. Nós temos 3 incisos no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Nesses incisos estão previstas as pessoas que podem apresentar uma proposta de emenda constitucional. Em concurso são as famosas PECs, propostas de emenda constitucional. Vocês vão verificar que lá estão previstos, né? 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado Federal. Quer dizer que um senador pode fazer uma proposta de emenda constitucional e colher pelo menos mais 26 assinaturas. Por quê? 27 senadores corresponde a 1/3 do Senado. Ou um deputado federal pode fazer uma proposta de emenda constitucional, mas vai ter que colher pelo menos mais 170 assinaturas, no total de 171 assinaturas. Quer dizer que, presta atenção, uma proposta de emenda constitucional pode começar na Câmara dos Deputados, com a proposta apresentada por 1/3 dos deputados federais. Ou pode começar com uma proposta apresentada por 1/3 dos senadores brasileiros. Tranquilidade? Vimos o inciso 1, então, do artigo 60. Interessante. No inciso 2, quem é que pode assinar a proposta de emenda constitucional? Basta a assinatura do presidente da República. Então, ele, ao assinar a proposta de emenda constitucional, pode encaminhar, no caso, ele vai encaminhar para a Câmara dos Deputados. Além disso, presta atenção, temos mais um inciso, o inciso 3º. O inciso 3º trata do quê? Mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Vou repetir. Mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, quem pode propor uma proposta de emenda constitucional? Vamos rever? Meu amigo, ou 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado, ou a assinatura do Presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, acabamos de ver a apresentação, né, da proposta, né, a PEC. Quem pode propor uma PEC? Apresentada a PEC, o que vem depois? Vem lá o sistema de aprovação. Quem é que pode, né? Como é o sistema de aprovação? E já falei mais de uma vez hoje, hein? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. E onde está isso? Meu amigo, isso está no parágrafo 2º do artigo 60. Entendeu? Eu saí de um dos incisos do artigo 60 e fui para o parágrafo 2º do artigo 60. Conseguimos? Depois disso, então temos 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. O que está faltando? Presta atenção. Depois disso, nós vamos para a fase da promulgação. Quem é que promulga uma emenda constitucional? Bom, quem promulga uma emenda é a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal. A mesa, presta atenção, da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal. Quer dizer que eu vou ter a assinatura dos presidentes, dos 2 vices de cada casa e dos 4 secretários. Essa é a composição da mesa. Dica para a prova: não existe sanção nem veto de emenda constitucional, ok? Não existe sanção nem veto de emenda constitucional. Depois, então, da promulgação, vem o quê? Vem a publicação. Emenda constitucional número tal. Vamos recapitular? Então perceba. Quem pode propor uma PEC? 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, ou Presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. É a fase da iniciativa. Depois disso, eu vou para onde? Eu vou para a aprovação, sistema de aprovação. 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. De um dos incisos do artigo 60, eu fui para o parágrafo 2º do artigo 60. E depois, eu vou para onde? Presta atenção. Nós vamos para o parágrafo 3º do artigo 60. Quem está lá no parágrafo 3º do artigo 60? É a fase da promulgação. Mesa da Câmara e mesa do Senado, com respectivo número de ordem. E por fim vem o quê? Por fim, vem o tema publicação. Publicou a emenda constitucional, está valendo, ok? Iniciativa, artigo 60, incisos 1, 2 ou 3. Depois vem a aprovação, parágrafo 2º. Depois vem a
promulgação, parágrafo 3º do artigo 60. E por fim, vem lá a publicação. Ok? Emenda constitucional número tal. Lembre-se, nós temos 57 emendas constitucionais por enquanto. Pode ter mais, ok? Feito isso, estendemos essa pergunta muito inteligente. Vamos para a próxima perguntinha. Vamos ver o que pergunta o nosso querido aluno, o nosso querido bacharel. O que é limitação material às mudanças constitucionais? Olha que pergunta interessante. O que é uma limitação material às mudanças constitucionais? Veja, limitação material às mudanças são as famosas cláusulas pétreas. Meu amigo, são 7 nomes para fins de prova da ordem. Vamos ver, o nome mais técnico do CESP Nacional, prova de Minas Gerais também. Limitações materiais às emendas constitucionais. Nome bem técnico, limitações materiais às emendas constitucionais. Se não cair esse, qual o mais comum? Rapaz, o mais comum são as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Além disso, tem mais? Lógico que tem. Além das cláusulas pétreas, nós temos núcleos constitucionais intangíveis. Núcleos constitucionais intangíveis. Temos ainda cerne fixo, ok? Temos ainda cláusulas inabolíveis, cláusulas de inamovibilidade ou cláusulas inamovíveis. Vamos repetir? Nós temos então limitações materiais às emendas constitucionais, ou cláusulas pétreas, ou núcleos constitucionais intangíveis, ou cerne fixo, olha que mais, cláusulas inabolíveis, cláusulas de inamovibilidade e cláusulas inamovíveis. Meu amigo, para nossa sorte, o que mais cai na prova da ordem? Limitações materiais às emendas ou cláusulas pétreas. Mas tem outros nomes, você percebeu? Cerne fixo, núcleos constitucionais intangíveis, cláusulas de inamovibilidade, cláusulas inamovíveis, cláusulas inabolíveis. Rapaz, que tema interessante, né? Então, são aquelas partes que não admitem modificação da Constituição para a redução de direitos, ok? Então, são partes que não admitem modificação para a redução de direitos. E onde elas estão? Meu amigo, anote aí. As cláusulas pétreas estão no parágrafo 4º do artigo 60. São as famosas cláusulas pétreas expressas ou explícitas. Parágrafo 4º do artigo 60. Cláusulas pétreas expressas ou explícitas. Ok? São partes que eu não posso mexer para modificar. E quais são? Muito bem. Nós temos lá a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. São as cláusulas pétreas expressas ou explícitas, que são as que mais caem em prova e em concurso, ok? Existem também as cláusulas pétreas implícitas, que dizem respeito ao contexto da norma, ao contexto da criação da mudança da Constituição, ok? O próprio artigo 60 é cláusula pétrea implícita. Se você encontrar o Ministério Público é instituição permanente, cláusula pétrea implícita. E também as Forças Armadas são instituições permanentes. Então é interessante. Cláusula pétrea expressa ou explícita, parágrafo 4º do artigo 60. Cláusula pétrea implícita do contexto. O próprio artigo 60 é uma cláusula pétrea implícita. E também temos lá as Forças Armadas são instituições permanentes, artigo 142. Permanente, para sempre vai existir. O Ministério Público é instituição permanente, ou seja, MP para sempre vai existir, artigo 127, caput. Muito bem, vamos rever o que nós acabamos de tratar? Então presta atenção. Cláusulas pétreas são partes da Constituição que não admitem mudança. Partes da Constituição que não admitem mudança, presta atenção, visando a redução de direitos. Jamais fale, as cláusulas pétreas ou as limitações materiais são partes que não comportam mudança. Presta atenção, não comportam mudança visando a redução de direitos. Eu posso mexer em cláusulas pétreas para ampliar direitos.
Eu não posso mexer em cláusulas pétreas para reduzir direitos. Para reduzir, eu não posso mexer. Não posso mexer. Ok? Então vamos rever? Então ficou assim. As cláusulas pétreas podem ser, presta atenção. 1. Cláusula pétrea expressa ou explícita. Basta olhar o parágrafo 4º do artigo 60. Ok? Parágrafo 4º do artigo 60. Está dito lá. Não serão objeto de deliberação as propostas de emendas tendentes a abolir. 1. A forma federativa de Estado. Enquanto existir o nosso país vai ser um Estado federal. Ok? 2. Como é que é o voto? O voto é direto, secreto, universal e periódico. Significa o quê? Enquanto existir a nossa Constituição, o voto não pode ser indireto, aberto, restritivo, por prazo indeterminado. A pegadinha de prova. A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Por quê? Não está escrito aí. Além disso, vimos também que a separação dos poderes é cláusula pétrea. Não posso unificar os poderes. E o último das cláusulas pétreas expressas são os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais. E por fim, ficamos lá com as cláusulas pétreas implícitas, dizem respeito ao contexto. O próprio artigo 60 é uma cláusula pétrea implícita. Ok? Então, muito bem. Vamos caminhar para o terceiro bloco? O terceiro bloco, que é o X da questão. Vamos até ele? Muito bem, vamos lá, o bloco X da questão. Vamos ver o que foi perguntado para nós, a questão de concurso, que vai aparecer, inclusive, na sua tela, a perguntinha. A perguntinha, está na tela já, olha que interessante. O ABCESP 2007-13, São Paulo. Uma prova recente, né? Quanto ao processo de mudança, a Constituição Federal de 1988 pode ser classificada como... se recordam? Como é que é a classificação da nossa Constituição? Será que a letra A está certa? Vamos ver, ó. Flexível por admitir alteração por iniciativa, não só dos membros do Congresso Nacional, como também do Presidente da República. Meu amigo, já começou errado. Flexível não é flexível. Então está errada essa alternativa. Nós vimos que nossa Constituição é rígida. E o resto da fundamentação é péssimo, muito mal feito. Então, meu amigo, essa letra A, essa alternativa A, está errada. Está errada por quê? Porque não foge às explicações que nós demos para vocês. Ela está errada, essa letra A. Vamos ver a letra B? Muito bem, olha na tela lá. Rapaz, semirrígida por admitir alteração de seu conteúdo, exceto com relação às cláusulas pétreas. Meu amigo, nós vimos, será que a nossa Constituição é semirrígida? A nossa atual Constituição não é semirrígida. Por quê? Na verdade, ela é rígida. Semirrígida, lembra? Uma parte de difícil modificação, uma parte de fácil modificação. E a nossa Constituição não tem nada disso. A nossa Constituição é rígida. Portanto, a letra B está, meu amigo, errada. Está errada a letra B. Não é semirrígida a nossa Constituição. Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma alternativa. Vamos lá? Olha lá, apareceu, letra C. Transitoriamente rígida por não admitir a alteração dos atos das disposições constitucionais transitórias. Rapaz, o que será que o examinador quis dizer com isso? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Transitoriamente rígida, meu amigo, nossa Constituição é rígida, não tem nada de transitoriamente rígida, ela é rígida. Então, essa letra C, meu amigo, essa alternativa está errada, erradíssima, diria para vocês, ok? Nada certo, é totalmente errada. Meu amigo, só sobrou uma, né? Vamos ver então, qual que sobrou? Sobrou a letra D. Ah, essa tem que estar certa, senão nós vamos anular a questão. Tem que estar certa, olha o que diz aí, ó. Rígida por admitir a alteração de seu conteúdo por meio de processo mais rigoroso e complexo que o processo de elaboração das leis comuns. Perfeita alternativa, né? Foi explicada para os senhores. A nossa Constituição é rígida porque o seu processo de mudança é difícil, rigoroso, dificultoso, complexo, formal, solene. Vamos repetir tudo, vamos repetir. Rígida, a nossa Constituição é rígida. Por quê? O seu processo de mudança é formal, solene, complexo, rigoroso, dificultoso. É difícil modificar a nossa Constituição. Se recordam da formulazinha?
3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. 4 votações, meus amigos. 2 na Câmara dos Deputados e 2 no Senado Federal. No mínimo 4 votações. 2 na Câmara, 2 no Senado. Então, meus amigos, essa letra D é a alternativa correta. Está perfeita essa alternativa. Ponto de bala. Pode assinalar essa aí, porque essa é a alternativa correta. Vamos ver mais uma questãozinha? Vamos dar uma olhadinha lá? Próxima questão. Olha na tela, OAB CESP 2004. A Constituição da República é rígida por quê? Por que será que ela é rígida? Vamos ver letra A. Letra A está na tela, olha lá. Contém cláusulas pétreas. Será que é por isso? Não, meu amigo, essa letra A contém cláusulas pétreas, está errada, está equivocada. Essa letra A não tem nada a ver com a nossa Constituição. Essa alternativa está, meu amigo, está errada, nada a ver uma coisa com outra. Muito bem, vamos lá para a próxima questão, próxima alternativa, né? Letra B de bola, olha lá. A elaboração de emendas à Constituição envolve procedimentos e requisitos específicos que tornam a modificação do texto constitucional mais difícil que a alteração da legislação ordinária ou complementar. Então vejam que interessante, olha que interessante. Essa alternativa é muito boa. Ela vem ao encontro, né? Delimitar, né, aquilo que nós havíamos dito anteriormente. Então essa alternativa B, ela está certíssima. Nossa Constituição é rígida porque o seu processo de mudança é rigoroso, dificultoso, por maioria qualificada, né? Processo bem difícil. Então essa alternativa B, ela está correta. Vamos ver a outra alternativa. A alternativa C, para desencargo de consciência, já achamos a certa, né? Para desencargo de consciência. É necessário maioria qualificada para realizar a alteração do texto constitucional? É necessário maioria qualificada para realizar a alteração do texto constitucional. Olha que questão capciosa, que questão malandra, meu amigo. Por quê? De fato, para se modificar, a nossa Constituição é rígida porque ela tem uma maioria qualificada. Mas olha que interessante, a alternativa anterior, ela é mais completa, mais complexa, é melhor. Então essa letra C, em um concurso que não tendo a alternativa B, essa letra C está até razoável, porque ela não está errada. Mas está incompleta, concordam? É necessária maioria qualificada do quê? De 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. Então essa alternativa C, ela está equivocada? Não, ela está incompleta. Então essa letra C, meu amigo, olha lá, ela está errada. A letra C está errada porque ela está incompleta. Mesmo porque a letra B, ela é melhor, mais detalhada, tá? Muito bem. Vamos ver a letra D? Vamos ver a letra D. Olha a letra D, a última letra D, que também está errada, né? O exercício do poder constituinte decorrente restou limitado ao período de revisão constitucional. Meu amigo, essa letra D, ela não tem nada a ver com o enunciado. A nossa Constituição é rígida não por esse fundamento, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, essa letra D, meu amigo, ela está errada, porque ela não tem nada a ver com o fundamento da pergunta. A pergunta é por que a nossa Constituição é rígida, né? Vamos colocar novamente o caput da perguntinha? Vamos colocar a perguntinha para a gente fechar? Olha lá, a pergunta era: a Constituição da República é rígida por quê? Qual ficou o gabarito correto? Letra B, né? Letra B. A elaboração de emendas à Constituição envolve procedimentos e requisitos específicos que tornam a modificação do texto constitucional mais difícil que a alteração da legislação ordinária ou complementar. Meus amigos, essa alternativa é a alternativa correta. Com isso, nós encerramos esse nosso encontro, né? Um encontro que tratou da classificação das constituições quanto à sua mudança. Fica aí o meu agradecimento aos amigos da técnica, a todos aqui que colaboraram com a gente, e nós vamos em pouco tempo nos encontrar no próximo encontro. Então fica um abraço, felicidades a todos, nós nos vemos em breve, ok?